Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse domingo. É uma semana boa tivemos e o Senhor está no controle de todas as coisas e teremos agora o nosso momento de exposição da Palavra de Deus. Mas antes eu quero dar alguns alertas aqui para vocês. Estava pensando em alertá-los de algumas situações, algumas possibilidades. Alguns cuidados que nós precisamos ter nesses dias de confinamento, né? Alguns cuidados com influências externas, algumas coisas que estão vindo de fora e estão pegando algumas pessoas desprevenidas. Então, o que eu quero te alertar inicialmente é cuidado com o relativismo, né? A questão de que tudo é muito relativo, a verdade depende de onde você está, depende do contexto, depende da situação. E nós temos falado muito que a verdade que nós prezamos e que nós levamos e andamos por ela são as verdades que estão nas Escrituras, na Palavra de Deus. Para nós, ela é a verdade, a Palavra de Deus é a verdade. Então, cuidado com o relativismo. É algo que tem sido assim disseminado de uma forma bem comum por aí nesses dias de confinamento. Um outro alerta, os meus alertas iniciais são sobre os ismos, né? Cuidado com o secularismo, cuidado com o que todo mundo está fazendo, cuidado com o que o mundão está fazendo, com o que as pessoas estão fazendo. Estamos confinados e está todo mundo fazendo isso ou fazendo aquilo, cuidado com isso. E o secularismo tem entrado nas igrejas, e principalmente nesse tempo que nós não estamos com as nossas reuniões presenciais, a possibilidade de muitos conceitos mundanos, de muitos valores mundanos estão entrando nos corações, nas mentes, nos lares, nas famílias, nos esposos, nas esposas, nos filhos, na família de uma forma geral, né? Então a questão de estarmos confinados, parece que nós ficamos assim um pouco suscetíveis a esses ataques. Ficamos vulneráveis, seria a palavra mais correta. Então fica aqui o meu alerta. Cuidado com o secularismo, com os ensinos que o mundo está passando. Como se fosse algo normal, algo certo. Cuidado com isso. O outro ismo que eu quero falar é o comodismo. Cuidado com o comodismo. Tá? Comodismo é aquela postura de que tá tudo bem, tá bom assim, eu não me preocupo e eu vou andar assim e vai ser assim. Entra um pouco na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, e vai embora. Então cuidado com isso. Muitas pessoas se acomodando, muitas pessoas indiferentes a tudo que está acontecendo. O que está acontecendo em torno desse vírus que é presente no mundo atualmente, tem sido algo por Deus. Deus está usando. Deus tem os seus fins, os seus propósitos, Ele tem muito a nos ensinar. Então, cuidado com a ideia de que daqui a pouco passa, não, vão aí, né, tomara que passe logo, Senhor, faça com que passe logo esse tempo, não. Senhor, me ensine o que eu tenho que aprender. Abra os meus olhos, me dê discernimento para aprender o que eu tenho que aprender durante esse tempo em que esse vírus está aí agindo. Um outro alerta que eu quero deixar para vocês é cuidado com a indiferença espiritual. Algumas pessoas parece que já não lembram mais nem que são crentes, que são convertidos, né? Esqueceram-se da Bíblia, esqueceram-se dos cultos, esqueceram da oração. A nossa igreja tem um culto presencial de oração na quarta-feira. Nós estávamos tendo culto esses dias com 3 pessoas. Isso já há um mês. Eu, a minha esposa e mais uma irmã. E as demais pessoas, por mais que esteja liberado os cultos da nossa igreja, muitas pessoas não vinham. Eu sei que alguns, entendo que alguns não querem ter contato e tal, mas tem outros que vão em tudo quanto é lugar. Vão em mercado, vão na rua, andam pela cidade para tudo quanto é lugar. Mas na igreja não tem condições de vir. Então cuidado com essa postura de indiferença. O nosso culto de domingo, esse nosso tempo aqui, geralmente às 7 horas eu já estou atento no chat do canal, e às vezes eu interajo com pessoas de fora. Eu estou sentindo falta do pessoal da nossa igreja. Onde é que está o pessoal da nossa igreja?
né? Se estivéssemos com culto presencial, estariam na igreja? Será que estariam aqui? Então, às vezes eu fico pensando nisso. Então, tome muito cuidado com essa indiferença à palavra de Deus, aos princípios bíblicos, à caminhada cristã, a caminhada que glorifique a Deus, né? O Senhor está no controle de todas as coisas e temos falado muito sobre esse tempo, esse nosso tempo dessa pandemia. É um tempo em que eu vejo Deus agindo e Deus passando uma peneira, e os verdadeiros crentes eles continuarão, mas muitos estão mostrando no momento que não estão se importando com o que está acontecendo aqui, com essa postura da gente preparar, de ter um culto, de ter pregações. Nós temos o canal da nossa igreja, o Zap da nossa igreja, onde sempre eu coloco uma pregação, coloco um estudo de outros pastores, de outros pregadores, estudos curtos, às vezes assuntos extremamente atuais, e as pessoas não colocam nada assim, nenhuma manifestação de que ouviu, que foi bom, que ajudou, que encorajou. O nosso objetivo não é postar por postar, é postar para que vocês cresçam, para que vocês aprendam e que vocês sejam confortados pela palavra de Deus. Um outro alerta é sobre o abandono das responsabilidades, né? As responsabilidades que eu digo são as responsabilidades que nós temos com filhos, né? Com a família, com filhos, falando de responsabilidade com os filhos. Minha esposa tem colocado sempre, todos os dias ela coloca, tem um estudo que ela coloca no domingo à tarde, já foi colocado um estudo para as crianças, hoje, nesse domingo. Então, na semana ela vai fazendo perguntas, e a gente vê o número das crianças que interagem muito pequeno. Então, o alerta fica aqui, você deve ser a pessoa mais preocupada, a pessoa que tem responsabilidade diante de Deus, você pai, você mãe, com os teus filhos. O mundo está assim, de ofertas, de coisas. Então, entregar para o teu filho ou para a tua filha um celular ou um tablet para que eles fiquem navegando, vendo um monte de coisas, é muito fácil. Agora, andar com eles, ver o que é passado, o que é postado, ensinar, ajudar, encorajar, isso é muito importante. E fica aqui o desafio para você, pai, para você, mãe. Atente hoje, para que amanhã depois você não vá chorar. E não reclame que ninguém se importou. No tempo de pandemia, estamos aí dentro de 3 meses, 90 dias confinados. Nós temos tido a preocupação de cuidar das crianças. E eu fico muito grato ao pastor Marcos Granconato, a igreja dele em São Paulo. Eles têm cuidado das crianças, né? Tem posto uma programação para as crianças, para os menores, para os maiores, e com a autorização dele eu estou utilizando aqui, né, para a nossa igreja. Então aproveite, pai, mãe, é responsabilidade sua, pai com os filhos, com a família, com o lar, responsabilidades pessoais, físicas, né, ter alguma atividade, saúde, responsabilidades com a igreja, envolvimento com a igreja. Não fique alheio, não fique alheia, né? Outro alerta, cuidado com os excessos. Às vezes o tempo grande juntos, às vezes tem uns atritos com os cônjuges, né? Filhos, com parentes, com quem tem empregados, às vezes estresse com o empregado e excessos, às vezes gritos, cuidado com isso. Empregados com patrões, cuidado também, né? Então eu sei que são alertas simples, mas que nós precisamos ouvi-los de vez em quando, para acordarmos, ficarmos atentos para as situações que nós enfrentaremos ainda, não sei por quanto tempo, que teremos de isolamento social. Antigamente, mais para trás, para o ano passado, outros anos anteriores, de vez em quando eu conversava com algumas pessoas e com a minha esposa mais, falando sobre os desigrejados, né? As pessoas que são os crentes da televisão, que assistem às vezes, ou da internet, né? Ou um programa de televisão que tem uma pregação, tem um culto, ou na internet, que já estavam em casa. Eu creio que, infelizmente, isso vai até aumentar no pós-confinamento, porque muitas pessoas têm se acomodado, e eu te alerto, tá? Acorde, o caminho não é esse. O caminho não é ficar em casa. Fique atento, se envolva e caminhe junto com a igreja. Esses são os alertas que eu queria deixar aqui inicialmente, e eu quero orar agora por vocês, por mim.
e pelo tempo de exposição da palavra de Deus que nós teremos agora, ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo inicial, por esses alertas que dei aqui às pessoas que estão me ouvindo, me assistindo nesse momento, que estão cultuando a partir de agora ao Senhor. Que o nosso tempo não é tempo de assistir, é tempo de cultuar, de ouvirmos a Tua palavra, sermos tratados por ela e crescermos no conhecimento dela. E crescermos nesses dias tão difíceis, dias que nós não sabemos até quando se estenderão. Clamo, ó Deus, pelas regiões que estão sendo mais afetadas, por mortes nesse coronavírus, por contaminação, por tantas coisas. Te agradeço pela cidade de Barreiras, que não tivemos nenhum óbito. Isso é um privilégio que o Senhor tem nos dado, é um cuidado do Senhor, é resposta de orações. E pedimos, ó Deus, pelas áreas onde estão sendo afetados com mais intensidades, pelas pessoas queridas que temos perdido, pelas pessoas que têm partido para a eternidade. Que o Senhor cuide e conforte as famílias. E nos ajude, Pai, na caminhada, cuidando dos que estão conosco e nos precavendo e tendo as atitudes preventivas que são orientadas, ó Deus, para que tenhamos. Cuide, Senhor, da vida de cada um. E desse tempo agora, eu coloco diante do Senhor esse tempo, agradecido pela palavra que temos. Sei que ela vai tratar vidas, tem tratado da minha, e sei que será muito importante. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e num tempo em que ele estava preso, na sua primeira prisão em Roma. E na semana passada, falei sobre uma pessoa específica, no testemunho de Timóteo, o homem capacitado por Deus, e as características que o apóstolo Paulo via em Timóteo, e por ver essas características, ele indicava o Timóteo para o trabalho junto aos filipenses. A primeira característica é que ele se interessava pelos outros. A segunda característica, ele priorizava as coisas de Deus, Tudo que ele fazia era para a glória de Deus, e isso era importantíssimo no testemunho, na caminhada daquele jovem. E a terceira característica, ele foi aprovado para o serviço. Poderia ser nenhuma característica, esse ponto poderia ser a consequência das posturas dele, do interesse pelos outros e da priorização das coisas de Deus. Por isso ele foi aprovado para o serviço. E a frase nossa que resumiu na semana passada é que é diferenciado o homem que por Deus é capacitado. Se você quiser assistir essa pregação, ela já está no nosso canal. Você pode, anterior a essa de hoje, da semana passada, domingo passado, você pode ver lá e pode aprender um pouco sobre essa questão de um homem capacitado por Deus. E hoje nós vamos dar prosseguimento e nós vamos falar de um outro personagem que está aqui dentro da carta, também bem interessante. Esse personagem ele veio de Filipos para ter um tempo com Paulo e agora estava voltando. Nós vamos ver hoje sobre esse homem. Vamos ver o seguinte, que o verdadeiro cristão, ele é abnegado. Ele é abnegado. Então, dentro da passagem de hoje, que nós vamos estudar, nós teremos muito que ver sobre a questão de abnegação. O que é uma pessoa abnegada? Uma pessoa abnegada é uma pessoa desprendida, é uma pessoa que não tem ambição, é uma pessoa altruísta, é uma pessoa que ela se preocupa mais com o interesse dos outros do que com o dela mesma. É aquela pessoa que ela tem as características de um servo. O tempo todo está disposta a servir, a cuidar, a ajudar. Inclusive, é uma das características que nós veremos nessa noite, que esse personagem, que eu já vou falar dele já, eu estou deixando para entrar um pouquinho na frente, uma das características vistas nele realmente essa questão de servir, de ter disposição para servir. Nos dias atuais, é muito difícil, nos dias que nós estamos vivendo, é muito difícil encontrarmos alguém que não tenha nenhuma ambição. A pessoa tranquila, que caminha sem se preocupar com nada, sem desejar ter alguma coisa, ou desejar isso ou aquilo, ou querer isso ou aquilo. Alguém que seja desprendido, que tenha disposição de servir sempre, sem visar nada em troca.
né? Vivemos num mundo já assim, que são raras as pessoas que quando vão fazer alguma coisa que elas já não pensam, mas por quanto isso? Se vai tratar um serviço, um trabalho, ou se vai vender alguma coisa, sempre visando lucro, visando ter alguma forma de recompensa. É assim que nós vivemos. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31, é interessante a orientação que nós temos aqui sobre essa questão de se preocupar com o próximo. Versículos 30 a 31 de Marcos, do capítulo 12. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. É interessante. Ame o seu próximo como a si mesmo. O segundo mandamento. É bem interessante, eu quis pensar exatamente ele aqui. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu demonstro que sou uma pessoa abnegada, que sou uma pessoa altruísta, que eu me preocupo muitas vezes muito mais com o meu próximo do que comigo mesmo. Quantos de nós temos pensado e refletido nesse mandamento, nessa ideia de amar o próximo como a nós mesmos? Eu creio que isso tem que partir da igreja. Na igreja isso deve ocorrer. Nós andamos pela palavra de Deus, é o nosso manual, e ela nos orienta assim. Isso é uma ordem aqui: ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós amarmos o nosso próximo dentro da igreja como a nós mesmos, nós faremos uma diferença tremenda, porque em casa nós amaremos o nosso próximo como a nós mesmos, no nosso trabalho, com os nossos parentes, onde estivermos, nós faremos a diferença. É difícil, meus queridos e minhas queridas, sermos abnegados, porém todos nós queremos alguém ao nosso lado que seja altruísta, que seja desprendido, que seja abnegado, que nos ajude sem ter interesse nenhum. Não é importante, você não gosta, não se sente bem? Pense em você sendo essa pessoa ao lado de outros, né? Alguns dizem por aí que uma pessoa abnegada, uma pessoa altruísta é um bobo, é um quadrado, uma quadrada. Outros dizem que a pessoa quer aparecer, quer ficar bem com Deus. Outros ainda dizem, duvido que aí não tem algum interesse. O estilo, o padrão do mundo é tão assim, das pessoas fazerem as coisas interessadas em ter um retorno, em ter alguma volta, que as pessoas não acreditam. Quando vem alguém abnegado, alguém que se doa, alguém que faz a obra de Deus sem ver algo em troca, as pessoas não acreditam. Há pouco tempo atrás eu estava em Goiânia, no mês de março, e eu tinha ido com o nosso ônibus do projeto Bíblia na Estrada, tinha ido fazer a vistoria do Imetro, e teve um problema no Blacklight, e eu fui arrumar, e cheguei lá e descobri que o dono da loja era uma pessoa que se dizia cristã. E conversando com ele bastante, aí falei do nosso projeto, e ele falou para mim, mas você vai fazer esse projeto, vai desenvolver esse projeto, vai ajudar pessoas, e você não vai ganhar nada por isso? Eu falei, não, é algo que eu estou fazendo, é o que Deus colocou no meu coração. Eu devo desenvolver esse projeto mais diligentemente depois que estiver aposentado, e vai ser com o dinheiro da minha aposentadoria que eu vou estar fazendo esse projeto. E aquele homem ficou assim, ele ficou inquieto. Foi algo assim que marcou para mim, que o filho dele tinha ido buscar uma peça para colocar no ônibus, e quando o filho dele chegou, ele chamou o filho e falou, filho, vem ver, olha o projeto desse homem, olha o projeto desse pastor. Ele vai ajudar as pessoas sem nada em troca, filho. Você consegue imaginar isso? Eu fiquei assim impressionado de ver uma pessoa que se dizia cristã lá, né? Assim, achando que era algo fora do comum, alguém ajudando outros sem ter nada em troca. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como é que o mundo está? E como nós temos pessoas que se dizem cristãs, pessoas que estão dentro das igrejas, que têm uma mentalidade de que só faço algo por alguém se eu tiver algum benefício, se eu receber alguma coisa, se eu tiver algo em troca. E eu fiquei surpreso ali com aquele homem, de ver a postura dele. Então a frase que nós temos hoje, que vai simplificar, que vai resumir tudo que eu vou falar, a abnegação é uma das marcas do verdadeiro cristão.
ser abnegado, ser desprendido, ser altruísta, viver sem interesse, é uma das marcas do verdadeiro cristão. Tá? Tem muitas outras, mas hoje eu vou trabalhar com essa marca específica. E eu falei que falaria, na semana passada eu falei de Timóteo, características de Timóteo, e hoje nós vamos ver 3 características na vida de Epafrodito. Desculpe aí, o nome é um pouco difícil, em alguns momentos eu vou enrolar a língua, mas você vai entendendo bem. Epafrodito é o nome desse personagem. Nós vamos ver 3 características na vida desse homem hoje. Ele era um homem servo, era um homem que tinha sensibilidade e era um homem sério na obra do Senhor. E são características importantíssimas, vocês vão ver comigo nessa noite. E eu quero começar com vocês já com a primeira característica, né? Epafrodito era um homem servo, primeira característica. Capítulo 2, versículos 25 a 30, no versículo 25, nós vamos ver já de cara as posturas dele como servo. Versículo 25: contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. O apóstolo Paulo estava aqui enviando de volta alguém que a igreja de Filipos tinha mandado para ele, vindo ao encontro dele. Nós estamos estudando esse capítulo 2, né, de Paulo, da carta de Paulo aos Filipenses, e não conhecemos muito, chegamos num ponto, falei de Timóteo na semana passada, não temos muitas informações dele, e de Epafrodito também a mesma coisa. Fora a carta de Filipenses, ele não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, nós não encontramos falando muito dele, mas sabemos que ele foi o portador da oferta que a igreja de Filipos enviou para o apóstolo Paulo. Nós vemos isso também lá no capítulo 4, versículo 18. Também que ele foi incumbido de retornar com essa carta que Paulo estava escrevendo aos Filipenses. Paulo identifica nesse trecho especificamente Epafrodito como um homem abnegado, que possui características de um servo, por meio de 4 palavras que estão dentro desse texto. Primeiro, o apóstolo Paulo trata ele como meu irmão. É um tratamento familiar, um tratamento de proximidade. Epafrodito era um irmão em Cristo, um fiel companheiro, um homem que estava unido a Paulo pelo vínculo da afeição, que caminhava junto com ele, e creio que quando a igreja escolheu Epafrodito para ir em direção ao encontro de Paulo, ele foi com disposição, com alegria, com prazer. Ele era servo. Ele e Paulo tinham uma intimidade que existe entre irmãos de sangue. A ideia que nós temos por trás dessa frase aqui, meu irmão, parece que Epafrodito, o nome Epafrodito significa amável, era uma pessoa tratável, daquela que todos desejam ter amizade, daquelas pessoas que todos desejam estar juntos, diferente daquelas pessoas que agem friamente nos relacionamentos. Epafrodito valorizava as pessoas em vez das coisas, e por isso ele é tratado aqui pelo apóstolo Paulo como meu irmão. Quantas situações nós nos deparamos às vezes na vida, na caminhada, e nós vemos esse tipo de tratamento. Eu tenho um irmão já falecido, e eu lembro de algumas situações que eu estava com ele, e ele me apresentou: esse aqui é o meu irmão. É tão forte ouvir alguém falar, né? E falando da nossa caminhada, da nossa unidade em Cristo, quando nós estamos com alguém em algum lugar, chegamos e vamos apresentar para alguém, nós falamos: esse daqui é meu irmão em Cristo, essa aqui é a minha irmã em Cristo. É um tratamento chegado, um tratamento prazeroso, um tratamento que alegra a alma. É meu irmão, é minha irmã. Segundo, cooperador. Paulo via o trabalho de Epafrodito, e ele classifica como um cooperador, como alguém que podia ser um colaborador, que onde estava podia participar e ajudaria as coisas a andarem, ajudaria o desenvolvimento da obra. Não possuía olhos somente para o seu serviço, mas se importava com o que os outros faziam também. Não tinha as coisas só para si, mas era para os outros também. Não era egoísta, ele era altruísta. Eu usei esse termo um dia desses,
E algumas pessoas no particular depois falaram, nunca tinha ouvido falar essa palavra. Então o contrário de egoísta, o que só pensa em si, é um altruísta, que só pensa nos outros. Então ele era um homem assim, um cooperador, um altruísta. Era aquele colega de trabalho que todos nós gostaríamos de ter do lado, em que nós podemos confiar. É o famoso pau para toda obra. Para tudo que você precisar, tudo que você tiver pela frente, ele está aqui junto, ele está presente, ele ajuda, ele é cooperador. Essa é uma segunda característica nesse primeiro ponto que nós vimos dele como servo. A terceira, companheiro de lutas. Procurava envolver-se com os problemas dos outros. Paulo estava na prisão e ele estava lá a mais de 1000 quilômetros distante, lá em Filipos, e de repente ele precisa de alguém para ir representar a igreja, para ir até onde Paulo estava. Tinha um propósito específico de ir alguém até ele para dar um amparo, para dar um apoio. Está lá o companheiro de lutas, Epafrodito. Era como um companheiro de armas, companheiro nas lutas e conflitos pela causa de Cristo. Não achava que seus problemas já eram suficientes, não. Sentimento muito comum em muitas pessoas. Muitas pessoas falam, mas eu já tenho tanto problema, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, e às vezes não quer se envolver. Não, ele não se envolvia, se dava. Esse sentimento, muitas vezes, da pessoa achar que já tem muito problema, que já tem muita coisa, produz desunião na caminhada de uma igreja, na caminhada de uma família. Mas Epafrodito não, ele procurava inteirar-se dos problemas de Paulo. Ele enfrentava e tomava para si um pouco do fardo que o apóstolo estava carregando. Ele dava alívio. Era um companheiro de lutas, era um companheiro que não deixava o outro só. Eu fico olhando para esse termo, companheiro de lutas. E às vezes eu fico pensando, nesses dias que nós estamos vivendo de confinamento, quem são as pessoas que nós podemos considerar como companheiros de luta? Aquela pessoa que se preocupa, que quer saber, que pergunta, que liga, que manda uma mensagem. Às vezes eu fico procurando companheiros de luta. Eu procuro ser companheiro de lutas também para alguns, e a gente vê que não é fácil, são dias difíceis. E essa postura aqui, companheiro de lutas, é super importante para nós vivermos os dias adversos que estamos enfrentando. E por último, ele coloca aqui mensageiro. Era o portador da carta aos filipenses, em sentido mais amplo, aplicado a outros mestres cristãos que estavam surgindo naqueles dias. Ele era um discípulo dos apóstolos. Ele estava disposto para servir, estava à disposição o tempo todo. Será que nós nos identificamos de alguma forma com Epafrodito? Somos servos? Eu faço essa pergunta para mim também. Tenho tido disposição de servir pessoas? Ou às vezes fico só preocupado com os meus interesses, com as minhas necessidades? Nós buscamos nos familiarizar com outras pessoas, tentando cultivar amizade, intimidade. Esses dias reclusos, às vezes eu fico pensando como é difícil, como é complicado você estar ali no mesmo ambiente o tempo todo, não muda. Algumas pessoas estão em ambientes muito confinados, fechadas, né, sem condições. Alguns não vão na rua de forma alguma, às vezes não saem nem no portão. É tão importante quando nós vemos algum tipo de amizade, de uma intimidade mais chegada. Como é que você está? Uma mensagem ou uma ligação, como é que você está? Conta para mim como é que é os teus dias aí, como está sendo os teus dias aí confinado. Me conta, o que é que vocês fazem? Como é que está sendo? Não com o objetivo de saber para sair falando da pessoa, não, é com aquele interesse de mostrar amizade, uma amizade sincera, de ter intimidade com as pessoas. Quantas pessoas precisam disso e agradecem muito quando nós fazemos isso? Estava conversando esses dias com a irmã Antônia, a mais idosa da nossa igreja, e ela falou para mim, eu fico tão feliz quando vocês ligam para mim, quando vocês oram por mim, quando vocês perguntam como é que eu estou. Então, não apenas ela, mas todas as demais pessoas da igreja com quem nós temos contato, nós precisamos aproveitar e ter essa intimidade. Então, de todas as formas, nesses dias, e no dia a dia nosso também, no dia a dia quando temos o período presencial, que estávamos para trás tão tranquilos, nem pensávamos nisso, né? Faltava às vezes de algumas pessoas
esse interesse. E eu pergunto para você, você tem demonstrado esse interesse para outras pessoas, se dispondo a ajudá-las, a servi-las? Você gosta de receber essa atenção, esse tipo de atenção? Se você gosta, você sabe como é importante, então é hora de fazermos alguma coisa. Vamos parar, refletir um pouco, né? Quem poderíamos servir nessa semana e não demos a atenção que poderíamos ter dado na semana passada? Fiz vários alertas no domingo passado, passamos toda uma semana. Você fez alguma coisa? Se fez, ó, muito bom, parabéns. Se não fez, procure fazer nessa semana, procure se envolver, procure servir. Se fez, obrigado, continue fazendo. Estamos aqui para isso. Teve algum momento que você priorizou mais você mesmo, né, os teus interesses, do que alguém que esteve ao teu lado? E essa pergunta eu trago para mim também, e eu fico avaliando algumas coisas, a minha convivência com a minha esposa durante todo o tempo. Será que em algum momento eu priorizo mais o que é favorável a mim, o que é melhor para mim do que para ela? Eu paro para pensar isso, e eu gostaria que você pensasse. Esses dias na semana que passou, nós mexemos muito com a questão da regulamentação dos lotes da nossa igreja. A nossa igreja tinha 2 lotes, e nós fizemos o distrato dos 2 lotes e recompramos o lote onde está a igreja, para diminuir os custos, algumas coisas. E quase todos os dias nós tínhamos coisas para fazer, para ir, para vir, e eu estava andando junto com o nosso irmão, que é tesoureiro da igreja, e ele trabalhando home office, mas de vez em quando tendo que sair comigo, e eu me preocupava procurando fazer o que eu pudesse para que ele não tivesse que pedir ao seu chefe para sair. Então me preocupando, sabe, com ele como se fosse comigo. E foi tão bom ver a gente conseguir tudo, graças a Deus, é tão testemunho. Nós conseguimos finalizar tudo de uma forma bem satisfatória, conseguimos juntar todos os documentos, resolver todas as coisas, vimos Deus agindo de uma forma maravilhosa. Então, foi a semana passada, foi assim, um exemplo que eu estou falando para vocês, e eu me senti tão feliz, tão grato a Deus, pelo privilégio que Ele me deu de servir nessa área, né? Não sou dessa área tanto dos papéis, dessas coisas, né? Mas Deus usou a minha vida. Havia prazer, contentamento. O irmão que estava comigo também, da mesma forma. Outras pessoas envolvidas nos bastidores, tentando resolver uma coisa ali, resolver outra coisa ali, mas servindo. Nós não podemos, porque estamos confinados, esquecermos que pertencemos a uma igreja. Esquecermos que o nosso lema é servir. É seguir o mesmo exemplo que o nosso Senhor deixou para nós. Ele não veio para ser servido, Cristo veio para servir. E nós vemos aqui o exemplo desse homem, né? Vocês pensam que foi fácil para Epafrodito sair lá de Filipos e ir até Roma, onde Paulo estava? Não foi fácil, navegação difícil, trechos a pé, difícil, sabe, situações, os mares naqueles dias, a costa por onde ele navegava era suscetível a ventos fortes, a tempestades. Nós vemos que era uma situação complicada, mas ele está aqui disposto, servindo com alegria. A abnegação é uma das marcas do verdadeiro cristão, e nós vemos nesse homem posturas de um homem abnegado, né? Ele não tinha apenas essa disposição de ser servo, né? Ele era servo, mas ele também era uma pessoa que tinha sensibilidade. E eu acho interessante ver essa questão da sensibilidade. Nós vamos ver na sequência agora dos versículos 26 até o 28, uma segunda característica vista em Epafrodito. Ele era um homem que tinha sensibilidade, era sensível, não estava alheio às coisas que aconteciam ao seu redor. Olhem só, versículos 26 e 27. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Versículo 27. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo está falando aqui que o Senhor teve misericórdia dele também. Olha só o que ele sentiria, a tristeza que sentiria, porque Epafrodito ficou doente, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e ele não morreu. Por isso logo, versículo 28, por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Epafrodito não era uma pessoa egoísta, era uma pessoa que tinha sensibilidade. Ele não buscava unicamente aquilo que era do seu interesse, mas ele tinha em vista o sentimento das outras pessoas. Ele pensava nas outras pessoas. Ele estava preocupado com a atenção provocada pela notícia da sua doença, que chegara aos ouvidos dos irmãos em Filipos. Estava angustiado, era sensível, tinha saudades constantemente dos irmãos de Filipos. Foi enviado, teve uma missão, ir até onde estava o apóstolo Paulo, mas a questão da enfermidade, ele se preocupou. Puxa, quando eles ficarem sabendo, como é que eles vão reagir? Eles vão ficar preocupados, eles vão isso, aquilo. Então, quantas coisas poderiam estar por trás de tudo isso? E ele tinha essa sensibilidade de parar para pensar nisso. Paulo relata que ele tinha ficado doente, mas Deus restaurou a sua saúde, e agora Paulo iria enviá-lo de volta a eles. Paulo sabia que a volta de Epafrodito deixaria muito alegre os irmãos de Filipos. Eles estavam felizes porque tinham ele a quem podiam confiar a missão de ir até onde Paulo estava. E Paulo agora tinha Epafrodito como alguém que ele poderia enviar de volta, né? São e salvo, né? Vivo, que poderia a situação ser completamente diferente. Mas ele tem aqui Epafrodito novamente para ser enviado. Quem não ficaria alegre com a volta de um irmão com essas características que nós vemos em Epafrodito? Desculpem, né? Quem não ficaria? É lógico que ficaram alegres, que ficaram felizes. Será que nós temos levado em conta os sentimentos das outras pessoas? Temos sido sensíveis? A sensibilidade tem sido vista em nossas vidas, ou nós estamos caminhando assim alheios, totalmente sem pensar nos outros? É incrível, falando desse período de confinamento, todos estamos confinados. Alguns têm que sair por causa de trabalhos que são extremamente essenciais, mas a maioria está confinada. E todos estamos vivendo a mesma situação. E como é que nós nos sentimos, né, sabendo que os outros estão vivendo e alguns são mais frágeis, mais idosos, mais novos na fé. Alguns têm dificuldades na caminhada, têm tido. Como é que estão? Cadê a nossa sensibilidade? Temos nos aproximado para saber como essas pessoas estão, para demonstrar amor por elas, para falar para elas: vocês não estão sós, nós estamos aqui. A ideia de perguntar: como é que você está? O que está acontecendo? E ouvir. O grande problema é que às vezes perguntamos: fulano ou ciclano, como é que você está? Poxa, eu liguei para ver tal, e aí blá, blá, vai uma conversa e não ouvimos o que está se passando com a pessoa. Isso é muito ruim, isso não é bom. Os momentos difíceis que nós vivemos de distância, relacionamentos distantes, onde a sensibilidade muitas vezes começa a dar lugar à frieza, à indiferença, à distância. Nós precisamos ter cuidado com isso, sabe? Parece que a gente entra num sistema automático. Tudo vai acontecendo assim, entra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí depois segunda, aquela sequência. Nós precisamos quebrar essa sequência, demonstrando sensibilidade, demonstrando atenção pelas pessoas, atenção para as pessoas. Como nós podemos fazer alguma coisa prática nesse tempo de confinamento? Pense você aí, o que você pode fazer? Talvez se eu estivesse aqui com um público presente e eu perguntasse: me digam o que você pode fazer, talvez surgissem muitas ideias, e eu estou aberto para as ideias. Pode entrar lá no meu zap particular, dê ideias que eu vou adicionar aqui, as que forem boas, com certeza eu vou adicionar. Mas algumas coisas básicas, uma básica que eu vou colocar aqui: mande uma mensagem. Diga que está com saudades.
Pergunte como estão as coisas, o que estão fazendo nos dias de confinamento. Pergunte e se dispõe a ouvir. De repente você gravar seria muito legal, mas se você puder ligar, é muito bom. A pessoa do outro lado ouve o toque do telefone, aquilo já quebra aquele gelo, já quebra aquela solidão, já quebra aquela distância. Ouve o toque, atende, e você falou: oh, meu querido, minha querida, como é que você está? Que prazer em falar com você. Isso aí já muda tudo. É uma postura, uma demonstração de sensibilidade. A ideia de sensibilidade é estar sensível ao que os outros estão vivendo. Ah, mas eu também estou vivendo, eu estou passando por um momento tão complicado, esse confinamento. Você está passando, mas se você pode ser instrumento de Deus na vida de outros, seja instrumento de Deus. Então ligue, dê o prazer de alguém ouvir o toque do telefone, ouvir a sua voz, sabe? Dê um sorriso, converse, fale. Eu creio que se você quiser fazer uma chamada com vídeo, é até possível, é muito legal, faça com vídeo, faça uma videoconferência, faça contato com outros, junte uns 3, 4. Outro dia, no começo do confinamento, eu recebi uma ligação dessa, né? Uma videoconferência. Uxa, foi tão legal, estou com saudades, as pessoas que fizeram sabem. Estou sentindo saudades. É importante, meus queridos, ajuda nesse momento onde nós nos sentimos às vezes tão sós, sabe? Então, às vezes temos o Senhor, graças a Deus por isso, porque temos o Senhor que nos conforta, o Espírito Santo que habita em nós, mas a questão dos relacionamentos, das pessoas que estão próximas, sentindo essas pessoas sensíveis, elas demonstram que se importam com a gente. Isso é muito bom, né? Diga que sente falta dos momentos presenciais, né? Dos cultos presenciais. É importante as pessoas pararem e pensarem: puxa vida, é mesmo, né? Traga a lembrança dessas pessoas, lembra de tal culto, lembra daquele junta-panelas, vai ser importante, vai mexer com as pessoas, vai ajudar pessoas a se sentirem encorajadas, lembradas. Procure lembrar-se de alguma situação que você passou junto com alguém e ligue para lembrar isso especificamente. Diga como foi importante aquele momento, como foi importante aquela situação, como foi importante aquele dia ou aqueles dias. Retiros, tivemos quantos retiros tão bons, né? E aconteciam algumas situações interessantes, alguma situação específica. Faça contato, fale, lembre, demonstre sensibilidade, demonstre que você está atento, que você está junto. Isso vai ser importantíssimo para quem estiver do outro lado da linha. Eu creio que nos dias aqui de Paulo, de Epafrodito, de Timóteo, eles não tinham um WhatsApp, eles não tinham um telefone, um celular, né? Tinha que ser uma carta que ia demorar algum tempo, alguns meses às vezes, para chegar lá onde estavam os irmãos, mas chegavam essas cartas. Imagine a alegria que era, a alegria, o contentamento, o prazer das pessoas que recebiam. Imagine hoje que é tão mais fácil, as coisas são tão mais fáceis e nós às vezes não aproveitamos. Eu às vezes estou dirigindo, estou no trânsito, estou vendo, vai aqui, vai ali, e eu começo a pensar. Eu lembro do apóstolo Paulo e penso, qual seria a reação do apóstolo Paulo em ver a facilidade de entrar dentro de um veículo, dar na partida, pegar e sair, ir rápido de um lado para outro. Se ele tivesse vivendo os nossos dias, eu acho que ele viraria o mundo inteiro de perna para cima para levar o Evangelho, para estar com os irmãos, para estar juntos. E nós temos todas essas facilidades e não aproveitamos. E às vezes para ir visitar um irmão, uma dificuldade terrível no tempo antes do confinamento, né? Hoje pegar para ligar é tão difícil e eu estou batendo nessa tecla toda semana, faça alguma coisa. Nós temos sido assim abençoados pelo Senhor, por pessoas que de vez em quando nos ligam, falam com a gente e nós incentivamos a falarem com outros, né? Nossa família é muito presente, principalmente a família da minha esposa, muito presente nesses contatos e nós ficamos tão felizes. E é o meu alerta e é a minha chamada para você, né? Atente para isso, demonstre sensibilidade, mostre que você está sensível a esse momento, que você não está alheio, tá? A abnegação é uma das marcas do verdadeiro cristão.
E essa ideia de sensibilidade, ela tem tudo a ver com abnegação. É deixar às vezes o teu tempo, as tuas coisas, os teus afazeres para se envolver com o outro. Está sensível, está vendo que o outro precisa e se dispõe a ajudar. Pense nisso. Epafrodito era servo, Epafrodito tinha sensibilidade. E nós vamos ver por último que ele era um homem sério, era um homem destemido. Tá? Versículos 29 e 30 do capítulo 2 de Filipenses, nós vamos ver agora. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Interessante. Epafrodito aqui encarava a obra de Deus com muita seriedade. Às vezes eu sinto falta dessa seriedade para encararmos a obra de Deus, e eu me preocupo comigo como exemplo de seriedade para fazermos o que Deus tem colocado para nós. Paulo fala que ele arriscou a própria vida para trazer a oferta que os filipenses mandaram para ele, talvez referindo-se a alguma doença que ele contraíra durante a viagem. Eu não sei como foi essa viagem, não temos tantos detalhes aqui, mas o texto fala, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Da ideia de que ele considerou a possibilidade de perder a própria vida. Epafrodito não se importou em arriscar a sua vida para cumprir a vontade de Deus. Ele era sério no que fazia. Ele encarava as coisas de Deus com seriedade. Ele estava diante do Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele fazia as coisas como para o Senhor. O apóstolo Paulo estava ali, Timóteo estava ali, alguns que possivelmente tinham contato estavam por ali. Todos esses estavam porque o Senhor movia o coração deles para estarem ali. Fiéis companheiros estavam ali. Da mesma forma, Epafrodito vem de lá de longe para estar com ele, independente de qualquer situação. As navegações não eram muito boas, como eu falei para vocês no ponto anterior. Haviam dificuldades, né, para navegarem, mas a questão de alimentação, o armazenamento dos alimentos, armazenamento de água, as grandes embarcações, elas tinham até todos esses suprimentos, mas a questão da preservação de alimentos estragavam, ficavam, às vezes era uma quantidade grande por causa de grandes distâncias, estragavam os alimentos, e eles às vezes, para não morrer de fome, comiam alimentos estragados. Água, às vezes de muito tempo, já água vencida, às vezes com bactérias, com tantas coisas, e quantas doenças ocorriam, né? Fala-se que nessa época, falam os historiadores, que há questões das doenças do estômago, né? Desenterias terríveis, assolavam as embarcações e às vezes levavam muitas pessoas, né? Pessoas iam a óbito, né? Não havia assim, meios, questões sanitárias eram difíceis, e dizem os historiadores que muitos às vezes iam fazer suas necessidades na borda dos barcos, dos navios, e às vezes os balanços, a pessoa caía, navios grandes, cheios de pessoas, quantos morriam? Esses eram alguns riscos que nos vêm à mente, que Epafrodito passou. Quantos outros riscos, quantas outras situações ele passou, mas ele veio, ele estava ali presente, ele estava ali com o apóstolo Paulo e com os demais, ele era sério no que ele fazia. Como nós temos sido quanto às coisas de Deus, nós temos encarado as coisas de Deus com seriedade. Será que alguém aqui já teve a vida em risco pela obra de Deus? Alguém que está me ouvindo, que está me escutando aqui nesse momento, você já teve a tua vida em risco pela obra de Deus em algum momento? Como nós temos agido em relação às coisas de Deus? O que nós podemos fazer de melhor? Pense aí. Pense. Para essa palavra chegar até mim, até você hoje, quantos viveram situações terríveis, situações difíceis? Quantas vidas foram ceifadas de homens e mulheres sérias, que tinham a obra de Deus como algo importantíssimo e que eles faziam muitas vezes com sacrifício da própria vida? Havia seriedade. E por que nos nossos dias,
com todas as facilidades que nós temos, com todos os meios que temos, às vezes não há seriedade. Eu me preocupo com isso. E eu sacudo você agora, pare e pense, como estão as tuas posturas de seriedade diante do Senhor, as tuas posturas fazendo a obra de Deus, o que Deus tem confiado a você, cadê a tua seriedade? E é nesse momento de confinamento, quando muitos estão desanimados, muitos estão tristes, estão desistindo, que deve haver posturas sérias da minha parte, da tua parte. E se Deus está te dando o privilégio de ouvir a palavra dele agora, buscando em você seriedade, acorde agora e demonstre seriedade com as pessoas com quem você se relaciona. Eu gostaria que você refletisse o que te impede hoje, né, de estar nos cultos, nas reuniões presenciais, quando elas ocorrem. Aqui em Barreira está liberado, nós não voltamos ainda, mas eu já penso em breve de retornar às nossas reuniões presenciais. E eu peço para você, pense na tua caminhada, nessas posturas que precisaremos ter, de seriedade, de não ser qualquer coisa que nos bloqueia, que nos tira. Precisamos de seriedade para encarar a obra de Deus, nos dispondo para ganhar outros para Cristo, deixar o comodismo de lado. E o confinamento, infelizmente, tem levado muitas pessoas, influenciado muitas pessoas a se acomodarem, a esquecerem do Evangelho, a esquecerem do Cristo que morreu na cruz. Cristo deu a vida no meu lugar, no teu lugar, não, para que não fiquemos de braços cruzados. E eu já falei aqui, não é para ficarmos de braços cruzados, Ele deu a vida de braços abertos, para que nós nos disponhamos e para que nós andemos e façamos alguma coisa em prol do Evangelho, de falar de Cristo, de falar do amor de Deus para outras pessoas. Se não formos sérios, como chegaremos diante de Deus? É uma pergunta que eu te faço. Sem seriedade chegaremos de mãos vazias. Eu não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. E eu creio que você também não quer chegar diante dele de mãos vazias. É tempo de despertarmos e fazermos a obra de Deus com seriedade. É tempo de fazermos. Temos tantos meios, tantas facilidades. Vamos parar de reclamar tanto, de falar que não dá, de falar que não é possível, de dizer que esqueceu, de dizer que tinha outras coisas para fazer. Algumas pessoas estão confinadas, não estão realmente tendo atividades nenhuma atividade. Outros estão trabalhando home office. Eu sei que é complicado. Conheço algumas pessoas que estão assim, tenho tido contato, eu vejo como é angustiante, é difícil. Esses dias estava conversando com um irmão que trabalha em home office e ele estava me falando que quando ele estava no tempo de trabalho presencial era diferente, porque terminava o dia de serviço, ele fechava a porta, deixava todos os problemas lá e ia embora para casa. Mas hoje ele está em casa, no mesmo ambiente, ele atende pessoas, ele trabalha, ele faz ali tudo que tem que fazer, mas quando encerra ainda está tudo ali diante dele. É difícil, por mais que encerre, que bata o ponto, né, que encerre o período de serviço como ele faz, mas existe a questão de estar no mesmo ambiente, e está ali, e essa pessoa tem me encorajado inclusive, porque diante de tudo isso não baixa a guarda, não desanima. E essa é uma palavra que eu trago para você: não baixe a guarda, não desanime, caminhe, faça o que Deus te chamou para você fazer, se envolva com pessoas, porque o Senhor está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de nós, o Senhor está cuidando. Nós não estamos sós, não estamos abandonados, estamos debaixo do cuidado, da potente mão de Deus, está sobre as nossas vidas. Nessa noite nós vimos Epafrodito, um homem com uma missão tão importante, tão abençoado, e nos deixa exemplos aqui, exemplo de um homem que era servo, de um homem que tinha sensibilidade, e um homem que era sério para fazer a obra de Deus. É possível sermos imitadores de atitudes como esta? Eu creio que sim. Nós seremos identificados como pessoas abnegadas, altruístas, livres de egoísmo, se entrarmos por esse caminho. Vamos nos colocar diante de Deus dispostos a avaliar como estamos hoje, e se encontrarmos algumas falhas, alguns defeitos, algumas imperfeições, alguns erros, vamos nos colocar diante de Deus, colocando as nossas vidas, clamando a Ele que nos ajude a mudarmos de posição, a mudarmos de atitude, que as pessoas olhando para nós
elas encontrem verdadeiros cristãos abnegados, altruístas, livres de egoísmo, pessoas que são altruístas, que se doam, que procuram o bem-estar dos demais. Eu creio que isso será importantíssimo para mim e para você. Eu creio que essa era uma fonte de encorajamento tremenda para o apóstolo Paulo naqueles dias, que estava ali, muitas vezes os momentos deles a sós, era pensando em tudo que estava vivendo ali, a possibilidade da morte, mas também lembrando dos irmãos, das igrejas por onde passou, dos exemplos que ele tinha, exemplo de Timóteo, que nós falamos na semana passada, tão importantes, uma pessoa totalmente voltada para a obra de Deus, que se doava, uma pessoa que tinha os outros também em primeiro lugar, que estava ali acompanhando, ajudando, Epafrodito aqui também junto, e ele se sentindo encorajado, meus queridos, que ao final dessa pregação de hoje, desse dia, após a minha oração, que você pare, que você pense o que você pode fazer, o que nós podemos fazer para a glória de Deus. A abnegação é uma das marcas do verdadeiro cristão. E eu quero orar agora aqui com você, para nós encerrarmos a exposição da palavra de Deus nessa noite. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que ela continue, Senhor, atuando nos nossos corações, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando, para que sejamos, Pai, servos do Senhor, servos, ó Deus, abnegados, que se doam, que têm sensibilidade, que pensam nos outros, aqueles homens e mulheres que o Senhor chamou para fazerem a Tua obra com seriedade, que isso seja visto em nós, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra.